Olá a todos, o meu nome é Tiago de Almeida e sou um psicólogo que se especializou no tratamento das dificuldades aos relacionamentos amorosos, tais como inibição, timidez, baixa autoestima, infidelidade, ciúme, separações e reconquistas amorosas. Hoje estou aqui com vocês para falar sobre esse tema chamado de gamofobia. E o título que eu dei para a palestra é Gamofobia, o medo persistente de entrar de cabeça nos relacionamentos amorosos. Vamos saber um pouco mais sobre isso. Gostaria também de compartilhar o meu site www.tiagodealmeida.com.br www.tiagodealmeida.com.br para vocês saberem mais informações acerca dos meus trabalhos, dos meus projetos, para que vocês possam acessar livremente o site, ok? Vamos lá. Então, antes de partir para o conteúdo especificamente, o qual a gente veio encontrar, vamos falar em poesia, como seria a representação do que eu quero trazer para vocês sobre a gamofobia. A fala de Machado de Assis, podemos ver aí de acordo com o slide que eu estou mostrando aqui, né? O casamento é a pior ou a melhor coisa do mundo, pura questão de temperamento. Vamos observar um pouquinho as ideias que vêm à nossa cabeça quando nós falamos de casar, casamento, dessa união estável. Muitos de nós sabemos que uma das situações mais naturais para o ser humano é o enlace amoroso. De fato, é nos relacionamentos amorosos que muitos de nós tenhamos algumas das mais divertidas situações da nossa vida, das maiores satisfações nós encontraremos nesse âmbito dos relacionamentos amorosos. Nos relacionamentos nos conhecemos, nos relacionamentos amorosos podemos interagir e podemos, inclusive, nos apaixonar por essa pessoa, com qual a gente está por um ou dois encontros ou mais encontros. E algumas vezes a gente pode amar com a possibilidade de trazer essa pessoa para a nossa vida e mantermos relacionamentos duradouros, estáveis. Então, vivemos expostos a muitos estímulos, por exemplo, como filmes, livros, que elas sempre falam e pregam aí na mídia a importância do casamento, essa importância dessa condição de paridade, ou seja, de estarmos os dois juntos, unidos por um mesmo ideal. Então, a gente, até empurrado por essa mídia, empurrado por essas histórias na literatura e na prosa, vivemos sempre tentando encontrar nossa alma gêmea, a metade da nossa laranja, essa pessoa que de um jeito ou de outro tenha essa possibilidade de contemplar aquilo que nos falta. Então, essa pessoa, nessa visão romântica, seria aquela que nos deixaria amorosamente satisfeitos e contribuiria para a nossa felicidade de um modo geral. Então, pessoal, muitos desses relacionamentos amorosos acabam consequenciando sim numa relação duradoura e porque essas fontes de carinho elas são recebidas pelas pessoas como bem-vindas, como satisfatórias. Então, esses recursos que a gente encaminha de atenção para o outro, de tempo, investimento, culminam nessa situação do casamento, onde a gente emprega essas capacidades de amar e de ser amado. Bom, e alguns autores colocam que o relacionamento amoroso também pode ser um pano de fundo para o crescimento pessoal. De fato, ao que parece, amar amadurece muito das nossas carências. Mas nem tudo são flores nesse processo, sendo o relacionamento amoroso também uma situação onde vão ocorrer conflitos, desilusões, brigas, desentendimentos e demais intercorrências quando o casal ou essa própria união não considerar um ou outro parceiro satisfatório e essa união não for bem-vinda ou tal como pode ser percebida por uma ou por outra parte. Pelo menos uma dessas pessoas vão perceber, talvez assim, nessa sofisticada relação amorosa que eles estão desenvolvendo. Bom, então, o que a gente pode ver? Né? Você pode ter conhecido pessoas que se deram muito bem no casamento, e por se dar bem eu quero dizer uma relação traduzida em tempo, qualidade, durabilidade, satisfação por ambas as partes. Mas talvez você tenha conhecido casos, histórias de relacionamentos que não chegaram a um bom êxito, né? Definindo esse êxito
como essa falta de permanência de um ou de outro parceiro numa relação mais duradoura, e brigas, e violências, etc. Então, você também deve conhecer alguém que tenha ideias ruins acerca de relacionamentos duradouros e vive criticando o casamento nas suas falas. Já outras pessoas, pessoal, elas nem falam em casamento e procrastinam, ou seja, empurram com a barriga o seu namoro, o seu noivado por anos a fio. Então, você deve também ter o conhecimento de pessoas no seu entorno, entre amigos e piadas que se fazem, que têm verdadeiro pavor a se casar. Você já conheceu alguém assim? Então, é isso que a gente vai discutir em se tratando de gamofobia. E, ao que parece, essa situação, né, de pavor, de correr de casamento, de abandonar noivos no altar um pouco antes disso, não é uma situação somente de novelas e de filmes românticos. Essa situação, infelizmente, é real para o desgosto de muitas pessoas e dos seus parceiros. A gente chama isso de gamofobia. Vamos ver mais especificamente o que é gamofobia. Em primeiro lugar, eu trago alguns questionamentos, tais quais a gente pode ver aqui na sequência. Bom, gamofobia, esse pavor, em resumo, né, depois a gente vai ver melhor, de casamento, de relacionamentos duradouros. Mas de onde vem esse medo? Como essa pessoa se relaciona com o seu ou sua parceira? E como a gente pode identificar uma pessoa com gamofobia? Quais são os critérios que uma pessoa, como um profissional na área de psicologia ou que trata dessa questão da gamofobia, pode usar para determinar a gamofobia? Quais seriam esses critérios diagnósticos? E como eu posso lidar com um parceiro gamofóbico? Vamos lá, então. Dentre os mais variados fenômenos que se referem aos enlaces amorosos, nosso foco a partir de agora vai ser o casamento. Vamos definir essa sofisticada interação, pessoal. Então, na nossa cultura ocidental, contemporânea e heteronormativa, o casamento é um fenômeno constante no qual muitos de nós nos deparamos de um jeito ou de outro e podemos gastar considerável tempo pensando como seria essa possibilidade e encaixar essa possibilidade para as nossas vidas. Ou seja, podemos passar algum tempo das nossas vidas, um tempo razoavelmente grande, procurando uma pessoa para podermos chamá-lo de nosso marido, nossa esposa, nossa mulher, por aí vai. De tal forma que a maioria das pessoas gastam considerável tempo esse casal entrar numa fase de adaptação ao seu cônjuge, ou seja, onde os aspectos da personalidade que até então não eram percebidos, eles vão começar a ser conhecidos e considerados. Alguns autores até falam que esse período de transição pode gerar algum estresse e algum aumento da ansiedade vivido pelas pessoas que compõem esse casamento, que compõem essa parceria. E cabe até salientar que perante tais vivências, todo esse repertório comportamental e emocional do casal tende a ajudar ou a interferir de forma negativa na vivência dessa nova dinâmica. Então, todos os aprendizados nessa caixinha de ferramenta dos casais, eles vão ser requisitados. Bom, pessoal, aí eu tenho alguns dados estatísticos para vocês, que eu vou ler aqui. Então, apesar de algumas juras de amor eterno, um outro fenômeno que vivemos tendo conhecimento e que chega à nossa porta é a questão do divórcio, que marca justamente e oficialmente o fim do que a gente considera como esse enlace matrimonial. Então, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, pelo menos em 2010, o número de divórcios atingiram a marca de 1,8 divórcios por cada 1.000 habitantes. E o número de divórcios é maior desde 1984. E a idade média para que a separação aconteça é a de 43 anos de idade para os homens e a de 39 anos para as mulheres. Olha que interessante. Isso nos coloca, pessoal, diante da necessidade da realização de estudos científicos, tanto para entender as causas desse grande número de indivíduos deixando o casamento, bem como um estudo para que entendamos a vida dessas pessoas pós-casamento e que tiveram esse contato com a separação. E, ou seja, como as pessoas divorciadas sofrerão com as implicações da separação e como levarão a sua vida assim por diante. Bem, diante de toda essa realidade exposta e desses dados que eu trouxe aqui e compartilhei com vocês, um fenômeno ainda pouco estudado pela psicologia é a tal da gamofobia. O
que começa a aparecer nos nossos consultórios de forma que, um tanto quanto inesperada. Por quê? A gamofobia, ela afetará negativamente o estabelecimento de uma nova relação, ou seja, enquanto há essa corrente de muitas pessoas querendo se casar e evitar o divórcio, existe um determinado número de pessoas que procuram ativamente, mas sem ter a consciência dessa dinâmica, evitar todo e qualquer enlace matrimonial ou de cunho mais duradouro. Então, daí a necessidade de profissionais habilitados que lidarão com esse fenômeno, ter o maior número de informações possíveis sobre esse tema, até para lidar de uma forma melhor e promover um suporte melhor para essas pessoas ou para os parceiros que, de uma forma ou de outra, estiverem interagindo por elas forem afetados. Então, essas pessoas, que a gente vai chamar aqui de gamofóbicos, elas trazem consigo esse medo excessivo e persistente de entrarem em um enlace matrimonial e de interagirem com situações a eles associadas. Olha que interessante. Essas pessoas que a gente está chamando de gamofóbicos veem com muita dificuldade a ideia de manter um relacionamento de longa duração, em especial essa questão que nós colocamos, que é o matrimônio. Não que essas pessoas não sejam sérias ou que sejam promíscuas, ou que elas estejam desprovidas de boas intenções e que não queiram manter relacionamentos duradouros e respeitosos com seu parceiro. O medo está estritamente relacionado a essa questão do enlace matrimonial. Então, o gamofóbico pode sentir uma extrema necessidade de fugir mesmo de situações que evoquem ou que lhe lembrem casamento, por exemplo, desde casas de aliança, convitinhos de casamento, fugir do próprio assunto, se esquivar ativamente, ser visto em público com a namorada ou com a noiva. Então, olha que interessante, ele vai se deparar e vai lidar, às vezes muito mal, com essa ansiedade a convites como festas, fotos, vestidos, roupas e outros objetos que lhe lembrem e que se relacionem a essa lembrança do casamento. Então, o casamento se torna uma situação tão extremamente ameaçadora para essas pessoas que, em determinados momentos, lhes resta apenas a opção de fugir ou ainda de evitar tocar nesses assuntos. As pessoas, na maioria das vezes, têm a noção que esse medo é excessivo e irracional. Os gamofóbicos sabem que esse medo realmente está em demasia. Só que eles não conseguem ter um controle tão consciente, tão racional sobre esses comportamentos evitativos. Então, o que a gente observa? Que o sofrimento psíquico passa a andar junto com a pessoa gamofóbica e, consequentemente, com os parceiros deles. Como eu disse, esse fenômeno ainda é pouco estudado na psicologia e, realmente, a minha fala pretende dar um pouquinho de visão sobre esse tema. Até porque ele sequer foi colocado nessa última versão do nosso manual diagnóstico, chamado de DSM, na versão anterior, DSM-4, no seu texto revisado, e agora para o DSM-5 também ainda não teve estudos suficientes, um aporte teórico, para entrar como uma preocupação para os psicólogos e para os outros agentes da saúde tomarem conta. Mas o que a gente vê? No caso da gamofobia, não basta apenas uma certa relutância ou uma ansiedade com o casamento. Antes que a gente tente encaixar alguns dos nossos parceiros que são um pouquinho fujões e tentam, de um jeito ou de outro, levar a gente na conversa. Né? Para caracterizar-se quanto uma dificuldade psicológica, o que a gente está chamando de gamofobia, é necessário que essa pessoa tenha um medo tão intenso diante desse estímulo aversivo, a gente chama por isso de fobia, né? Que várias atividades da vida dela vão ser afetadas, ou seja, elas apresentam uma reação aversiva e evitativa desproporcional tanto à formalização do compromisso, que é o casamento, bem como com todas as questões atreladas ao matrimônio. A gente vai ver daqui a pouco algumas reações fisiológicas que até têm a ver com taquicardia, o coração bate mais forte, a pessoa apresenta sudorese, ou seja, uma eliminação excessiva e descontrolada de suor, bom, enfim. Quando exposto ao estímulo fóbico, então vão surgir algumas respostas emocionais ansiosas
que simulam quase um ataque de pânico para essas pessoas gamofóbicas. Embora as manifestações da gamofobia variem de pessoa para pessoa, quais são os sintomas mais comuns que a gente pode detectar na vida dessas pessoas? São ansiedade, ataques de pânico, boca seca, insônia, enxaquecas, o batimento cardíaco fica irregular, a pessoa sente palpitações, ou pode senti-las, né? E ter a sua respiração ofegante, tendo náuseas, suores, alergias, irritações cutâneas, além de irritabilidade, enxaqueca, agressividade, falta de paciência, entre outras coisas que essa pessoa não vai conseguir dominar. Bom, olha que interessante, pessoal. Além de todas essas respostas físicas, também vem a sensação psicológica de um intenso temor, ou seja, na gamofobia, essas respostas podem ser produzidas diante desse estímulo ameaçador ou ainda de objetos que remetam a essa questão do matrimônio. Vamos lá. Olha o que a gente observa também. A forma como alguns solteiros encaram o casamento, seja pela influência do meio, seja pela sua experiência ou pelos relatos que conhecem, pode determinar a sua maior apetência, ou seja, a sua maior inclinação para o compromisso matrimonial ou um compromisso duradouro. No que se relaciona às causas, né, de tal, vamos mudar o slide aqui, as causas de tal quadro, o que a gente pode dizer? Olha que interessante, né? A gamofobia sendo definida como esse medo persistente e excessivo de se engajar em situações matrimoniais. Bom, então vamos dar uma olhadinha sobre possíveis desencadeadores para essa questão, né? Por que uma pessoa teme tanto, é tão aversivo a ela, enquanto para a maioria das pessoas é normal, as pessoas não sentem tanta ansiedade, tanta aflição. Quais seriam possíveis desencadeadores, né, para esse medo excessivo desse compromisso? Então, fatores como desajustamento familiar, traumas e situações que tenham a ver com doenças terminais, mortes de ex-parceiros, ver os seus parceiros sofrendo em uma situação terminal, muitas vezes são reportados em estudos de caso em pessoas que se referem, ou pelo menos se relacionam a essa ideia da gamofobia. Esses desencadeadores podem estar diretamente relacionados a acontecimentos passados na vida dessa pessoa, desse sujeito, né? Ou, às vezes, ela simplesmente ouviu falar ou teve essa situação presente de uma forma estereotipada numa novela ou numa espécie de um conto, de uma anedota, que ela fica com aquilo pensando na cabeça dela de uma forma desproporcional, pensando que aquilo vai acontecer, inevitavelmente vai acontecer com ela, de acordo com a sua percepção, do jeito que ela vai ligar para esse fato, né? Bom, então o que a gente percebe? Na mente da pessoa gamofóbica, a ligação do casamento é um trauma emocional que pode ser vivenciado por alguém que é próximo, como, por exemplo, um casamento mal sucedido entre pais, irmãos, vizinhos. Pode ser também experienciado pela própria pessoa, como, por exemplo, ser protagonista de um casamento anterior no qual houve algum tipo de traição ou que essa pessoa teve um trauma que até hoje não consegue lidar de uma forma mais adaptativa, ou pode ser motivado por, como eu disse, né, um fato exterior e ficcional que influi igualmente e de modo decisivo na formação desse quadro psicológico. Por exemplo, assistir um filme de televisão, né, onde se desqualifique a importância do casamento, de relacionamentos duradouros. A gente até vê um filme interessantíssimo, né, que retrata, até para quem quiser conhecer mais sobre esse fenômeno, chamado Noiva em Fuga, com a Julia Roberts. É um filme aí de 1999, mas mostra como a personagem da Julia Roberts, né, que aqui o nome dela no filme vai ser Maggie Carpenter, como ela lida com essa questão, com essa dificuldade e como se tem ou não a superação fica por conta de vocês assistirem esse filme, se lhes interessar. Bom, então vamos ver. Existem pessoas que são solteiras convictas, mas elas estão cientes das suas escolhas, ou seja, são solteiros felizes, são pessoas solteiras que não estão descontentes das suas escolhas, né? E por não escolher estar em um relacionamento inserido, em um relacionamento marital ou acompanhada por um namorado ou uma namorada, né? Mas existem algumas pessoas que
que a gente vai chamar de gamofóbicos, que eles estão cientes da irracionalidade da forma como eles encaram o casamento. Ou seja, são incapazes de lidar com a ideia do compromisso matrimonial. A ideia do compromisso implica, claro, né, um amadurecimento pessoal e uma mudança profunda nos hábitos da vida dessas pessoas, desses sujeitos. Ou seja, os homens, geralmente, o que a gente percebe na escuta clínica, que esse medo está geralmente associado à perda de identidade, à visão desse casamento como privando eles de liberdade e eles quererem vivenciar um pouquinho mais da adolescência e não encarar de frente os compromissos da vida adulta, ou seja, uma vida repleta de folia e ausente de responsabilidades, onde a gente, nós homens, né, passaremos o maior tempo possível aproveitando da condição de solteiro, saindo em balada para acessar parcerias em potencial, então a gente sai com os grupinhos de amigos, etc. A pessoa até vai se sentindo assim descontente com o passar do tempo, gamofóbico, né? Porque vai percebendo que o seu grupo vai diminuindo, o grupo de amigos que lhe assessoravam aos finais de semana, e por que vai diminuindo? Exatamente porque essas pessoas vão se casando, vão desenvolvendo compromissos com pares que vão encontrar ao longo da vida, e essa pessoa ela vai se sentindo isolada, sem ter uma outra pessoa para lhe fazer companhia aos finais de semana, enquanto ela mesma não consegue se inserir em um relacionamento duradouro. Bom, já as mulheres, o que a gente vê? As mulheres elas estão mais habituadas hoje em dia a viver uma vida independente. Então, o casamento, talvez, para essas pessoas, como na personagem aí da noiva de fuga, a gente vê que elas enfrentam, entendem, encaram o casamento enquanto essa possibilidade terrível de submissão econômica e financeira e perda do controle de suas próprias vidas. Ou seja, no caso, pelo pouco aporte teórico, pela pouca teoria que se produziu sobre o tema, presume-se que mais os homens sejam afetados por essa condição chamada gamofóbica do que as mulheres, né? Até porque a mulher, em relação do seu relógio biológico, ela sente uma necessidade maior, uma maior urgência de uma constituição, de uma união estável para formar uma família, para ter filhos, ou seja, ela vislumbra mais do que o homem um futuro consistente em relacionamento duradouro. Mas eu vou me permitir fazer uma aproximação entre fobias específicas e as suas definições pelo DSM-5 e a questão da gamofobia, para a gente observar alguns paralelos que acontecem em uma situação e em outra. E como que eu estou interpretando aqui, pela minha visão, a gamofobia como uma fobia específica. Bom, se nas fobias a gente pode observar um medo acentuado e persistente, excessivo ou irracional, diante dessa antecipação ou da presença de um objeto ou de uma situação fóbica, na gamofobia, esse medo acentuado é em relação ao enlace matrimonial e todas as consequências que o mesmo pode acarretar para a vida da pessoa. Esse medo, inclusive, pode se estender a objetos que se relacionem com o tema e podem gerar uma ansiedade extremada no indivíduo. Cabe lembrar para todos nós que possamos ter alguém que a gente acha que tem essa questão, embora não estou compartilhando esses pareceres para que nós identifiquemos e fiquemos aí tentando achar gamofóbicos na nossa vida, mas é só se realmente a gente está lidando com essa questão, como lidar de uma forma melhor. Cabe lembrar que o medo não se restringe apenas à situação do matrimônio, ou seja, está lá no dia da igreja, na frente do padre, ou do pastor, ou de qualquer celebrante civil. O gamofóbico generaliza para todas as situações de forma que ele entenda que esteja relacionado com o tema. Então, eles costumam até ter a consciência de que seu medo é excessivo e irracional, mas não existe um domínio, um controle sobre o seu próprio comportamento. Bom, se na situação das fobias, pelo menos de acordo com os nossos manuais, a exposição ao estímulo fóbico provoca quase que invariavelmente uma resposta imediata de ansiedade que pode inclusive assumir uma forma de ataque de pânico relacionado a essa situação ou a essa predisposição pela situação. O que a gente vê? Nos gamofóbicos, baseado nesse critério, quero fazer esse paralelo, né, se constata que na presença de um estímulo fóbico,
o indivíduo gamofóbico ele sofre com uma ansiedade acentuada, o que pode culminar, sim, em um ataque de pânico, uma perda desses controles corporais. E a pessoa pode hiperventilar, se sentir quase perto da morte, né? Tal como relatam as pessoas com um ataque de pânico. Então, essa situação acaba reforçando esse seu estilo evitativo de vida em relação a esse critério do casamento. Então, situações como ataque de pânico, se descritas pelos gamofóbicos, e é importante a gente averiguar isso na nossa anamnese, na nossa verificação clínica, tendem a aumentar gradativamente o sofrimento do indivíduo, as consequências e a duração disso que a gente está chamando de gamofobia. Vamos passar para outro critério. Se lá nos nossos manuais, em relação aos estímulos fóbicos, né, o indivíduo reconhece que seu medo é excessivo ou irracional, o gamofóbico também tem a consciência de não existirem razões lógicas para o seu comportamento evitativo em relação ao estímulo matrimônio e derivados, e muitas vezes essa própria pessoa irá perceber a carga excessiva que esse medo lhe traz, lhe distanciando inclusive de situações, né, convites de casamento que poderia receber, tal como uma pessoa que é convidada somente para assistir e não para participar como noivo ou a noiva. Bom, se a gente vê também um outro critério no qual os nossos manuais mais atualizados mostram que a situação fóbica é evitada ou suportada com intensidade ou elevada ou com sofrimentos, ao se deparar com o estímulo fóbico, o indivíduo gamofóbico ele irá apresentar reações de ansiedade. Com essa estimulação contínua a esse estímulo, as chances de um ataque de pânico serão cada vez maiores, percebendo as suas prováveis consequências, né, da sua interação com o estímulo fóbico. Então, o comportamento de fuga, se muitas vezes passa-se a solução adotada, ou ainda a tolerância ao estímulo fóbico interfere significativamente na vida, até com na rotina normal dessa sofrimento psicológico, e esse sofrimento bem acentuado, acadêmico, do trabalho, ou em atividades de relacionamentos sociais, onde exista esse sofrimento diante do estímulo específico, né? Na gamofobia, o indivíduo afetado por essa condição poderá ter realmente a sua rotina também afetada pelo seu medo, evitando situações que de alguma forma se relacionem ao matrimônio. Por exemplo, ele pode evitar igrejas, cartórios, que são lugares onde costuma se celebrar casamentos. Para além disso, podemos perceber que ele pode não participar de uniões de entes queridos, por não suportar a ansiedade que é provocada diante de tal estimulação, dentre outras questões que possam se referir direto ou indiretamente a eles. E até sem contar, pessoal, que o sofrimento de possuir tal fobia pode ser grande e muitas vezes o contexto que o indivíduo vive passa a ser ameaçador porque as pessoas podem não entender o seu caso, agir com preconceito, agir inadequadamente, até culpando a pessoa de se sentir assim, como se fosse talvez frescurinha ou algum tipo então, pessoal, indo para as considerações finais, eu tentei mostrar entendendo de forma errônea que a gamofobia é um fenômeno relativamente acontecendo, mas que interfere significativamente na vida das pessoas acometidas por a gente percebe também que exagerados, indivíduos com menos de 18 anos, a duração mínima matrimoniais em relação a esse diagnosticado, bem como para a vida dos para parceiros além dessas de pessoas, outros sejam homens, eixos, para além de outras características, parceiros tem ou que seus ser no parceiros. mínimo de 6 meses. Vamos lá. Então, devido à Cientificamente, são raridade de escasas estudos na área, as publicações esse critério sobre não pode esse ser aplicado à gamofobia, porque melhor, realmente, a se se fazer fazer é que uma as leis vez vigentes no reconhecendo nosso uma país pessoa com esse proíbe o perfil, casamento procurar de menores de 18 anos sem autorização dos pais. Então já é um critério se que a colocando gente no não lugar dela, sabendo que ela também não está faz estabelecendo isso um de paralelo, mas propósito ou por entende frescurinha, mas isso acontece dentro das limitações dela. enfim, Agradeço a atenção recebida por vocês. Vou passar algumas biografias minhas para que vocês consigam ir atrás de mais referências sobre esse e outros temas. Por favor, quem quiser saber mais informações sobre gamofobia ou dificuldades em relação a relacionamentos amorosos, acesse meu site www.thiagodealmeida.com.br. Aí na tela mostro 2 livros, Arte da Paquera, que eu escrevi com Daniel Madeira, e Amor, Ciúme e Infidelidade, que eu escrevi com a autora Graziella Vanin.
Também eu gostaria de mostrar os outros livros que eu já escrevi, Sexualidade, Cinema e Deficiência, em coautoria com o professor Francisco Assunção, nós organizamos esse livro. O livro que eu escrevi sozinho, embora aqui já esteja esgotado, estou apresentando para vocês, que chama Ciúme e suas consequências para os relacionamentos amorosos. Esse livro que está por vir, com o Daniel Madeira, Enigmas do Amor, como essas questões que interferem na nossa vida. E para aqueles que quiserem baixar gratuitamente um material cheio de capítulos recheados sobre as questões do antes, do durante e do depois, em se tratando de relacionamentos amorosos, acessem o meu site e baixem gratuitamente em seu tablet, celular, o livro Relacionamentos Amorosos, o antes, o durante e o depois. Obrigado a todos mesmo pela atenção recebida e ao amor sempre.